Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um estágio Uninter sobre pesquisa aplicada em história, entendeu? Estou falando de história geral, entendeu? Na Idade Moderna. E hoje, nessa terceira aula, vamos falar de absolutismo, correto? Então, o absolutismo foi uma forma de governo que se estabeleceu na Europa Ocidental a partir da Baixa Idade Média. Essa forma de governo consolidou-se com o Estado Nacional moderno, e nela o monarca possuía poderes amplos sobre o Estado e seus súditos. Foi somente com o surgimento dos ideais iluministas é que o absolutismo perdeu sua força. E o absolutismo foi um sistema político que se desenvolveu a partir do século XV e que se consolidou na Europa Ocidental. Esse sistema manifestou-se por meio de monarquias, que defendiam a ideia de uma posição absoluta do monarca. Isso significava que, dentro das monarquias absolutistas, o monarca, isto é, o rei, possuía poderes plenos sobre o Estado. Grande modelo de monarca absolutismo foi o rei francês Luís XIV. O surgimento do absolutismo foi um fenômeno relacionado com o surgimento do Estado Nacional moderno, no final da Baixa Idade Média. Também foi quando a burguesia começou a estabelecer-se e, para essa classe, a consolidação dos seus interesses mercantis passava pela existência de um governo centralizado. Esse Estado moderno e com poder centralizado possuía uma série de características, resumidas pelo historiador Paulo Miceli. Para este historiador, o Estado absolutista tinha um sistema legal unificado, uma burocracia de funcionários especializados para elaborar e fazer cumprir as normas e códigos administrativos, além de um exército permanente. Falamos aqui agora sobre a economia absolutista. No campo da economia, o Estado absolutismo não era barato. E por isso eram necessários muitos recursos para financiar os luxos do rei e de sua corte. Assim como os outros gastos do Estado também. A arrecadação, a venda de cargos, o confisco de bens e a cessão de contratos de comércio e navegação eram formas de arrecadação dos Estados absolutistas. Essa riqueza era ampliada pela exploração das colônias, pelo comércio no Oriente e pelo tráfico de africanos escravizados. A economia absolutista manifestou práticas que ficaram conhecidas como mercantilismo e são entendidas pelos historiadores como um estágio de transição do feudalismo para o capitalismo. O mercantilismo ficou caracterizado por uma forma forte de intervenção do Estado na economia e trabalhou para unificar o mercado interno e garantir que o Estado arrecadasse a maior quantidade de metais preciosos possíveis. Como surgiu o absolutismo? Como mencionado, o surgimento do absolutismo tem relação direta com a formação do Estado Nacional moderno. Esse processo iniciou-se a partir da Baixa Idade Média e resultou no surgimento de um Estado moderno que trabalhou para delimitar suas fronteiras, para consolidar uma identidade nacional e contribuiu significativamente para a modernização administrativa. O surgimento do Estado Nacional aconteceu de maneira paralela ao estabelecimento da burguesia e dos seus interesses enquanto classe social emergente. Nessa classe havia uma demanda considerável pela centralização do poder e unificação do Estado. Por quê? Porque isso atendia aos seus interesses mercantis. Foi nesse contexto que a descentralização do poder, característica da Idade Média, e a relação de dependência do rei com seus vassalos foram substituídas por uma relação em que o rei não precisava de ninguém, uma vez que o poder emanava dele mesmo. Com o monarca no controle, todas as decisões partiam dele.
O rei era responsável por organizar as leis, criar impostos, estabelecer a justiça e, para isso, ele delegava seus poderes a outros, que agiam em nome dele. Assim se estabeleceu a burocracia, um grupo de pessoas que trabalhava na execução das funções administrativas do Estado. O surgimento da burocracia contribuiu para a modernização do Estado Nacional. Além disso, o surgimento do Estado Nacional moderno está diretamente ligado ao fortalecimento das identidades nacionais, uma vez que o rei atuava para promover certa padronização cultural por meio de ações como a padronização de um idioma em todo o país, por exemplo. Essa padronização também foi econômica, uma vez que os reis absolutistas procuravam reforçar sua imagem com o seu rosto ou símbolos nacionais, cunhados em moedas usadas em seu estado. A cunhagem de moedas pelos reis absolutistas visava a promoção da unificação do Estado. A economia absolutista, como já vimos, tinha uma grande necessidade de recursos, e aí entram os impostos cobrados dos cidadãos e das mercadorias estrangeiras. Uma forma de proteger a economia nacional, o aumento nos recursos arrecadados permitiu que o rei pudesse ter à sua disposição um exército permanente. Isso reduziu a dependência do monarca da sua nobreza, uma vez que ele não precisava mais que ela cedesse suas tropas a ele. Com um exército permanente à disposição, o monarca mantinha a ordem por meio da força e tinha tropas disponíveis para defender-se de ameaças estrangeiras e rebeliões internas. A base ideológica do absolutismo. Um dos exemplos que temos a dar aqui, o Palácio de Versalhes foi o grande símbolo do luxo e onde viviam os reis absolutistas. Durante a existência das monarquias absolutistas, todo um aparato ideológico foi formulado para justificar os poderes quase absolutos que os monarcas possuíam. Essas justificativas procuravam demonstrar o poder do rei como a garantia do bem comum, e muitos justificavam apresentando o monarca como um escolhido de Deus. Nomes como Thomas Hobbes, Jean Bodin e Jacques Bossuet ficaram reconhecidos por construírem tratados que abordavam essa questão. Entretanto, os historiadores não conseguem dizer até que ponto essas ideias eram de fato absorvidas pela massa de camponeses. Um desses intelectuais a justificar o poder real foi Thomas Hobbes, em seu livro O Leviatã. Nesse livro, ele afirma que somente o poder do rei é capaz de estabelecer a ordem no mundo e que o rei é o único capaz de garantir a defesa das pessoas de ameaças estrangeiras. Dessa forma, a submissão das pessoas era entendida como a única forma de garantir sua segurança. Jean Bodin, por sua vez, apresentou o rei como um eleito de Deus na terra, e isso era motivo suficiente para que as pessoas dedicassem sua obediência ao monarca. Jacques Bossuet, na mesma linha, alegava que o poder dos reis havia sido entregue por Deus para que os impérios na terra fossem regidos por ele. Falamos agora, então, sobre declínio do absolutismo. O absolutismo, enquanto sistema político, perdeu força com o surgimento dos ideais iluministas na França, a partir do século XVIII, certo? Os iluministas questionavam o acúmulo de poder do rei, os privilégios da nobreza e do clero, a atuação da Igreja Católica e propunham ações para a economia, ciência, sociedade, etc. Os ideais iluministas foram colocados em prática a partir de 1789, quando eclodiu a Revolução Francesa. Os revolucionários lutaram contra os privilégios da nobreza e o absolutismo, dando início à queda desse sistema no século XIX. Então, amigos, continuando aqui, falando sobre absolutismo. Historicamente, o absolutismo remete a um determinado tipo de regime político que, em geral, predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Sua consolidação coincidiu com o fim do período medieval e o início da modernidade, sendo assim, expressão política de um novo modelo de Estado que surgia naquele momento de transição, o Estado absolutista. A esse novo tipo de Estado correspondeu também uma forma inovadora de monarquia, a monarquia absolutista.
Boa parte das nações acabou passando por revoluções burguesas, que puseram fim ao antigo regime, nome pelo qual ficou conhecido esse período. Em várias delas, o regime escolhido para substituir o antigo regime foi a República, como na França, com sua Revolução de 1789, a Revolução Francesa. Em outras, uma monarquia constitucional, como na Inglaterra, com sua Revolução Gloriosa. É importante lembrar que antes de serem derrubados pelas revoluções, muitos regimes absolutistas ainda tentaram, diante das críticas ao poder ilimitado do rei, reformar-se. Foi o chamado despotismo esclarecido. Note-se, então, que vários processos concomitantes se cruzaram no tempo. Transição do feudalismo para o capitalismo, emergência de uma nova classe social, a burguesia, formação do Estado-nação moderno, concepção inovadora de poder político, entre outros. Mas no que concerne ao absolutismo, quais foram suas principais características? O que permitiu sua emergência a partir do século XVI? Falaremos agora do poder absoluto do rei. Afirmar que um dado regime era absolutismo é o mesmo que dizer que se tratava de uma monarquia em que o rei detinha poderes ilimitados, absolutos. Contudo, não se deve confundir absolutismo com despotismo, embora o conteúdo político de ambos seja o mesmo. Isso é, o governante tem poderes ilimitados. Apenas o absolutismo possui justificativas teóricas formuladas à época de sua emergência que o legitimam política e historicamente. Desde a Roma Antiga já existiam governantes com poderes absolutos. São conhecidas as duas assertivas quanto à relação entre a lei e o príncipe. O príncipe está isento da lei e o que apraz ao príncipe vigora como lei. Embora na prática tivessem poderes realmente limitados, ainda existia no Império Romano um arcabouço jurídico que, de certa forma, impunha restrições ao exercício absoluto do poder político. Pelo menos em tese, o governante era o primeiro cidadão, mas a res publica estava acima dele. Essa tradição chegou ao período medieval, quando sofreu uma inflexão que permitiu a emergência do absolutismo. Aos poucos, foi se consolidando uma versão que advogava pela superioridade, inclusive temporal, do governante, associando-o ao poder divino e, assim, eliminando quaisquer outros contrapoderes que limitassem seus desejos. Eis então o absolutismo que se difere do simples despotismo pela sua historicidade, pelas ligações que mantém com um período específico da história ocidental e da história europeia em particular. Teóricos do absolutismo. Curiosamente, o termo absolutismo não era usado naquela época para designar o tipo de regime político em vigor, tendo se popularizado como expressão com algum sentido histórico apenas no final do século XVIII. Durante os séculos em que vigorou, foram vários os teóricos que deram sustentação ao poder absoluto dos reis, assim como os que criticavam o absolutismo. Em parte, alguns fatores novos, como as guerras religiosas, por exemplo, desempenharam um papel social importante para consolidar o arcabouço teórico sobre o qual se baseou aquele regime. De outro lado, elementos herdados ainda do período medieval, como a grande presença da religião no debate político, também atuaram no mesmo sentido. Jean Bodin, considerado o primeiro teórico do absolutismo, publicou em meados do século XVI o seu Six livres de la République, onde se discutiu a questão da soberania. Segundo ele, a soberania era um poder indivisível. O rei, portanto, na qualidade de soberano, não poderia partilhar seu poder com ninguém, nem tampouco estar submetido a outra autoridade. Para Bodin, embora não se encontrasse submetido nem mesmo às próprias leis que formulava, o soberano estava abaixo da lei divina, numa concepção que misturava religião e política. Com seu Leviatã, publicado quase um século depois do livro de Bodin, Thomas Hobbes também deixou sua contribuição como teórico do absolutismo. Na visão de Hobbes, em seu estado de natureza entregues à própria sorte,
entregues à própria visão de Hobbes, em seu estado de natureza, entregues à própria sorte, os homens devorariam uns aos outros. É por isso, então, que por necessidade fizeram entre si um contrato social que designou um soberano sobre todos os demais, tidos como súditos. A esse soberano rei absolutista, no caso, competiria a garantir a paz interna e a defesa da nação. Outra obra marcante do pensamento político moderno é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, escrito no início do século XVI. O Príncipe é um tratado político a respeito das estruturas do Estado moderno. Nessa obra, Maquiavel discorre sobre vários temas, sempre abordando a maneira como o soberano chamado de príncipe deve agir para manter seu reino. A esses pensadores se somaram outros, como Hugo Grocio, Jacques Bousset e Robert Filmer, sustentando teoricamente o modelo de regime político que marcou a história europeia após o período medieval. Ok? E falando mais um pouco sobre absolutismo, que foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. O poder dos reis durante a Idade Média era considerado limitado em comparação com o período absolutista, pois havia muita fragmentação política e a influência do rei dependia de uma relação de vassalagem, na qual a troca de favores entre reis e nobres garantia o poder real. À medida que as nações modernas estruturavam-se, principalmente Inglaterra, França e Espanha, e que o comércio ressurgia na Europa, uma nova classe social emergia com grande poderio econômico, a burguesia. Para a burguesia, a fragmentação política e econômica existente desde a Idade Média não era interessante, pois afetava seus negócios principalmente por causa das diferenças de moeda e impostos existentes de uma província para outra. Mesmo em províncias do mesmo reino, havia essas diferenças de moedas e impostos. A nobreza, por sua vez, via com bons olhos a concentração do poder na figura do monarca como forma de garantir o controle das terras que possuía. Assim, a concentração do poder nas mãos do rei era uma demanda da burguesia, que a ascensão, a burguesia que estava em ascensão, e também da nobreza. Com o poder concentrado no rei, cabia a ele a criação de impostos, determinação e imposição das leis, garantir a segurança do reino, sufocar rebeliões e revoltas e impedir invasões e ataques estrangeiros. Para que isso acontecesse de forma eficiente, foi criada toda uma estrutura administrativa para auxiliar os reis em suas várias obrigações. Com a formação dos Estados Nacionais, as nações, o rei determinava a imposição de moeda e idioma único para toda a nação, eliminando as diferenças que restringiam a atuação da crescente classe mercantil. Como a economia das nações cresceu e fortaleceu-se, foi necessário garantir a proteção da produção nacional. Assim, foram criados impostos alfandegários, ou seja, impostos para produtos que eram produzidos em outros países. Com o poder concentrado em suas mãos e o crescimento da arrecadação, já que inúmeros impostos foram criados, o rei pôde formar um exército especializado e permanente para defender o reino. Nicolau Maquiavel foi um dos mais influentes defensores do poder absolutismo. Como o poder real possuía grande respaldo que partia tanto da ascendente burguesia quanto das elites nobres, surgiu uma série de intelectuais, tais como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bousset, Jean Bodin, entre outros, para ressaltar a legitimidade do poder absoluto do rei. A crítica ao absolutismo surgiu a partir da popularização dos ideais iluministas, a partir do século XVIII. Ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Pessoal, falando aqui de novo de absolutismo, né? O absolutismo foi uma forma de governo que se estabeleceu na Europa Ocidental a partir da Baixa Idade Média. Certo? Então vamos falar um pouco de Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é o período final da Idade Média que se estendeu do século XI ao século XV. A Baixa Idade Média foi um momento de muitas mudanças na Europa por conta de avanços na agricultura e do crescimento urbano e populacional. Foi um período auge do feudalismo, mas também
quando esse sistema, o feudalismo, entrou em decadência. Entendendo a divisão da Idade Média, podemos dizer que a Idade Média é um período que se estendeu de 476 a 1453, de acordo com a divisão temporal feita pelos historiadores. Essa divisão foi realizada utilizando critérios modernos e tem fins didáticos. No que se refere à Idade Média, os historiadores estabeleceram que o período fosse dividido em duas fases, que são Alta Idade Média, do século V ao século X, e Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Certo? As características. A Europa da Baixa Idade Média é um continente em contínua transformação. Embora as mudanças acontecessem lentamente, ainda assim é importante estabelecer algumas características a respeito do período, e o conceito mais importante nesse sentido, sem dúvidas, é o feudalismo. Os historiadores estabeleceram que o período clássico do feudalismo estendeu-se do século XI ao século XIII. Depois disso, esse sistema que estruturava a sociedade medieval começou a enfraquecer-se e a Europa passou a assumir novas características. É importante estabelecermos que o feudalismo não é exclusivamente um sistema econômico, mas um conceito-chave que engloba questões que envolvem a divisão social, a organização política e a ideologia vigente, e a cultura popular, etc. Nesse conceito, o feudo é um dos locais de importância, mas não é somente ele. É preciso lembrar-se também das aldeias e das igrejas, por exemplo. Focando no aspecto econômico, o feudalismo estabeleceu o modo como aquela sociedade produzia riquezas e como funcionavam as relações de trabalho. Os feudos eram as terras de nobres, obtidas por riqueza familiar ou por doação do rei. Era dessa terra que um nobre retirava sua riqueza, e isso acontecia por meio da exploração do trabalho dos camponeses. Os nobres permitiam os camponeses estabelecerem-se em seu feudo, oferecendo-lhes terra para trabalhar e proteção. Em troca, os camponeses pagavam diversos impostos ao senhor feudal. Essa relação de trabalho entre camponês e nobre era conhecida como servidão. E uma das marcas mais importantes dessa relação é o camponês estava preso à terra. Ele tinha uma série de obrigações a serem cumpridas, o que incluía o pagamento de impostos, cedendo parte de sua produção e trabalhando de graça para o senhor feudal. Essa relação de exploração que existia entre o senhor feudal e o nobre era justificada dentro do feudalismo pela ideologia produzida pela Igreja Católica. Entre as formas como a Igreja delimitava a sociedade e justificava suas desigualdades, a mais conhecida foi realizada por Adalberon de Laon, quando ele afirmou que os servos não obtinham nada sem sofrimento e que isso fazia parte da casa de Deus. Até certo ponto da Baixa Idade Média, a sociedade europeia era enxergada dentro de um esquema tripartite. Existiam três classes: os nobres, o clero e os servos, que eram os camponeses, né? Uma das grandes marcas dessa divisão social era a dificuldade de ascender socialmente, uma vez que o filho de camponês também seria camponês. Na medida em que a Europa passava por transformações, essa forma de identificação social foi sendo substituída por uma muito mais complexa que via a sociedade dividida em várias classes sociais. Inovações técnicas. A Baixa Idade Média ficou marcada com um período de avanços técnicos, sendo os que aconteceram na agricultura os mais destacados. Na Baixa Idade Média, popularizou-se uma série de práticas que provavelmente já eram utilizadas na Alta Idade Média, mas em baixa escala. Os principais foram o uso da charrua e da aiveca de ferro, melhorando o arado e a preparação do solo para o plantio, e de um sistema de rotação trienal do solo muito mais eficiente que o bienal. Essas melhorias podem parecer simples atualmente, mas na época foram cruciais e possibilitaram um aumento significativo da produtividade agrícola.
Estima-se que a produtividade média tenha passado de 1 ou 2 grãos por semente plantada para 3 ou 4 grãos. Isso garantiu um excedente de alimento importante e permitiu que a população europeia tivesse um salto considerável durante a Baixa Idade Média. O aumento populacional também tem relação com a melhora no clima europeu durante a boa parte desse período e a pouca difusão de epidemias. Crescimento do comércio das cidades. O crescimento do comércio na Baixa Idade Média fez com que inúmeras feiras surgissem pela Europa. O crescimento populacional refletiu diretamente no crescimento das cidades, a partir do século XI em toda a Europa Ocidental. A partir desse século, o número de pessoas que se arriscaram a mudar-se para as cidades a fim de prosperarem financeiramente aumentou consideravelmente. Servos fugindo da servidão e alguns nobres interessados em investir em comércio são grupos importantes que impulsionaram esse crescimento. Caso tenha curiosidades, servos fugindo da servidão e alguns nobres interessados em investir em comércio são grupos importantes que impulsionaram esse crescimento. O crescimento das cidades esteve diretamente relacionado com uma atividade econômica que esteve em baixa durante toda a Alta Idade Média, o comércio. O renascimento comercial é resultado, em parte, da abertura do Oriente pelas cruzadas, que possibilitaram a entrada de mercadorias de luxo na Europa. Com a melhora na produção agrícola, foi possível também comercializar o que sobrava dela. O crescimento do comércio fez surgir 2 grandes rotas comerciais, uma conduzida pelos italianos no Mediterrâneo e outra pelos alemães e conhecida como Liga Hanseática. O desenvolvimento do comércio espalhou feiras pela Europa, das quais muitas se instalaram fixamente nos arredores das cidades. Acontecimentos marcantes. A Baixa Idade Média ficou marcada por diversos acontecimentos importantes. Um deles foi a consolidação do Estado Nacional e das monarquias europeias. O sistema feudal entrou em decadência uma vez que os reis passaram a investir na centralização do poder e estabeleceram uma burocracia para auxiliar-lhes em seu reinado. Antes do processo de centralização do poder e de surgimento dos Estados Nacionais, aconteceram as Cruzadas, campanhas militares realizadas pelas nações cristãs da Europa contra os muçulmanos que dominavam a Palestina. Existia uma série de interesses por trás delas. Número 1. Unificação o catolicismo sob o comando da Igreja de Roma. 2. Abertura econômica do Oriente para a Europa. E 3. Concentração da crescente violência da nobreza europeia para um inimigo em comum. No que se refere à Igreja, ainda podem ser destacados a Grande Cisma, de 1054, que marcou a ruptura definitiva entre a Igreja de Roma e Constantinopla, e o estabelecimento do Tribunal da Santa Inquisição, que visava combater as heresias na Europa Ocidental. A Inquisição foi instituída em 1232 pelo Papa Gregório IX. Crise do século XIV. O fim da Idade Média e, consequentemente, da Baixa Idade Média, teve como evento precursor a Grande Crise, que afetou a Europa no século XIV. Esse século ficou marcado por colheitas ruins, que causaram fome em massa e também por guerras. A Guerra dos 100 Anos é a mais simbólica, e revoltas dos camponeses e de trabalhadores urbanos. O grande evento catastrófico do período foi a Peste Negra, um surto de peste bubônica que atingiu a Europa em 1348 e espalhou-se rapidamente pelo continente. Houve ciclos de peste bubônica em diversos anos no século XIV, como em 1360 a 62, em 1366 a 69. Em 1374 a 75, o resultado da peste negra foi a morte de 1/3 da Europa. Pessoal, continuando aqui, falando de absolutismo. Absolutismo é definido como uma teoria política que defende que um monarca deve ter o poder absoluto, sendo mais poderoso que qualquer outro órgão. Ok? Então, o que é absolutismo? Certo? Absolutismo
defendia o poder absoluto do rei, ou seja, o governo absolutista, muito comum na Europa durante os séculos XVI e XIX, defendia a ideia de que os monarcas possuíam poder ilimitado, eram autoridades com supremacia absoluta. O absolutismo vem do absoluto, sendo assim, o monarca absoluto exercia enorme poder político. Sem limitações diante do Estado e do seu povo. Os monarcas não precisavam seguir e ser regulares com as leis, religiões, os órgãos judiciais, entre outros, pois nada estava acima deles. Thomas Hobbes, 1588 a 1679, e Jacques Bossuet, 1627 a 1704, foram grandes pensadores da época que foram considerados os principais teóricos dessa fase. Suas teses estão presentes na maioria das questões sobre o absolutismo. Thomas Hobbes baseava sua teoria em uma ideia radical e pessimista da humanidade, pois defendia que os homens nascem ruins e egoístas. Já Jacques Bossuet ligou a política com a religião, que sustentava a mensagem de poder absoluto dos monarcas. Principais características do absolutismo. O rei possuía todos os poderes, tinha a liberdade de criar leis sem que houvesse a aprovação social de novos impostos e tributos. A intervenção do monarca em questões religiosas era permitida, ao contrário do que acontecia na Idade Média. E as pessoas que eram contra o rei sofriam violentamente. Outra, os mais pobres mantinham os luxos e as riquezas do rei. Sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo. Outra, o poder era hereditário, assim ele era concentrado em poucas famílias. Outra, os nobres eram mantidos pelo rei, o que evitava conflitos com essa classe social. Outra, o Palácio de Versalhes, criado por Luís XIV da França, era o lugar em que os nobres viviam. Outra, na França e na Inglaterra, o absolutismo teve um atraso por causa da Guerra dos 100 Anos e das guerras civis e religiosas. E outra, os teóricos da época foram Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e Nicolau Maquiavel. Ok? Vamos falar agora dos exercícios. Entendeu? Falei um pouco antes. E questão 1. O pensamento político e econômico europeu em fins do século XVII e no século XVIII apresentou uma vertente de crítica ao absolutismo e ao mercantilismo, predominantes na Europa na Idade Moderna. Quais das ideias abaixo caracteriza essa nova corrente de pensamento? Letra A. É necessária a regulamentação minuciosa de todos os aspectos da vida econômica para garantir a prosperidade nacional e o acúmulo de metalista. Letra B. O Estado, com função de polícia e justiça, deve ser governado por um rei, cuja autoridade é sagrada e absoluta porque emana de Deus. Letra C. A fim de proteger a economia nacional, cada governo deve intervir no mercado, estimulando as exportações e restringindo as importações. Letra D. O poder do soberano era ilimitado, porque fora fruto do consentimento espontâneo dos indivíduos para evitar a anarquia e a violência do Estado natural. E letra E. O Estado simples guardião da lei deve interferir pouco, apenas para garantir as liberdades públicas e as propriedades dos cidadãos. Então, qual é a questão correta? Nova corrente de pensamento. Letra E. O Estado, simples guardião da lei, deve interferir pouco, apenas para garantir as liberdades públicas e as propriedades dos cidadãos. Ok? Questão 2. É praticamente impossível treinar todos os súditos de um Estado nas artes da guerra e, ao mesmo tempo, mantê-los obedientes às leis e aos magistrados. Jean Baudin. Essa afirmação revela que a razão principal dos monarcas europeus recorrer ao recrutamento de mercenários estrangeiros em grande escala devia ser a necessidade de: letra A. Conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o rei. Letra B. Completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais eficientes. Letra C. Desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra o rei. D. Manter desarmados os camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas. E. Desarmar a burguesia e controlar a luta de classe entre esta e a nobreza. Então, a questão 2 ficou letra D.
manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas. Questão 3. A frase de Luiz Etat c'est moi, o Estado sou eu, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava, letra A unidade do poder estatal, civil e religioso com a criação de uma igreja francesa nacional. Letra B. Superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida. C. A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. D. A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. E o desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre aristocracia e campesinato. Então, a terceira questão, a frase de Luiz é l'état c'est moi, o Estado sou eu, como definição da natureza absolutismo monárquico. Ficamos então com letra D. A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Ok? Questão 4. Principalmente a partir do século XVI, vários autores passaram a desenvolver teorias justificando o poder real. Certo? São os legistas que, através de doutrinas leigas ou religiosas, tentam legalizar o absolutismo. Um deles é Maquiavel, afirma que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança do país que governa. Para isso, deve usar de todos os meios disponíveis, pois que os fins justificam os meios. Professou suas ideias na famosa obra letra A, Leviatã. Letra B, do direito da paz e da guerra. Letra C, República. Letra D, política segundo as Sagradas Escrituras. E letra E, o Príncipe. Será letra E, o Príncipe. Certo? De Maquiavel. Questão 5. A formação dos Estados Nacionais da Europa Ocidental durante a época moderna, século XV ao XVIII, embora tenha seguido uma dinâmica própria em cada país, apresentou semelhanças em seu processo de constituição. Sobre essas semelhanças, é incorreto afirmar que, letra A, politicamente o regime instituído é a monarquia absoluta, da qual a França é o modelo clássico. B. O clero e a nobreza tinham posição e prestígio assegurados pela posse das terras e estavam sempre juntos na defesa de seus interesses. C. Em termos sociais, esse período se caracterizou pela lenta afirmação da burguesia, que estava à frente de quase todos os empreendimentos da época. D. Para fortalecer o Estado, os reis adotaram um conjunto de medidas para acumular riqueza e desenvolver a economia nacional, denominado de mercantilismo. E a centralização do poder político na Itália ocorreu devido à grande influência da burguesia mercantil de Gênova e Veneza. Seria letra E. A centralização do poder político na Itália ocorreu devido à grande influência da burguesia mercantil de Gênova e Veneza. Questão 6. A França é uma monarquia, o rei representa a nação inteira e cada pessoa não representa outra coisa senão um só indivíduo ante o rei. Em consequência, todo o poder, toda a autoridade reside nas mãos do rei, e só deve haver no rei na autoridade que ele estabelece. Deve ser o dono, pode escutar os conselhos, consultá-los, mas deve decidir. Deus que fez o rei dar-lhe as luzes necessárias, contanto que mostre boas intenções. Luís XIV, Memórias sobre a arte de governar. Podemos caracterizar o absolutismo monárquico posto em prática nos países europeus durante a Idade Moderna como: letra A, uma aliança entre um monarca absolutista e a burguesia mercantil, a fim de dominar e excluir o poder da nobreza. B, uma aliança bem-sucedida entre a burguesia e o proletariado. C, uma forma de governo autoritária cujo poder estava centralizado nas mãos de uma pessoa que exercia todas as funções do Estado. D, um sinônimo de tirania exercida pelo monarca sobre seus súditos. Um poder total concentrado nas mãos da nobreza, no qual cabia aos juízes e deputados a tarefa de julgar e legislar. Questão certa, letra C. Uma forma de governo autoritária
cujo poder estava centralizado nas mãos de uma pessoa que exercia todas as funções do Estado. Isso aí é como podemos caracterizar o absolutismo monárquico posto em prática nos países europeus durante a Idade Moderna. A letra C. Né? Uma forma de governo autoritária cujo poder estava centralizado nas mãos de uma pessoa que exercia todas as funções do Estado. Questão 7. Chamada Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, foi considerada como a última grande guerra de religião da época moderna. A seu respeito, é correto afirmar que o conflito levou ao enfraquecimento do Império Habsburgo e ao estabelecimento de uma nova situação internacional com o fortalecimento do reino francês. B. O conflito iniciou-se com a proclamação da independência das Províncias Unidas, que se separavam assim dos domínios do Império Habsburgo. C. O conflito marcou a vitória definitiva dos huguenotes sobre os católicos na França, apoiados pelo monarca Henrique de Bourbon desde o final do século XVI. E D. O conflito estimulou a reação dos Estados Ibéricos, que em aliança com o papado desencadearam a chamada Contra-Reforma Católica. E o conflito caracterizou-se pelas intervenções inglesas no continente europeu, através de tropas formadas por grupos populares enviadas por Oliver Cromwell. Qual seria a certa da questão 7? Entendeu? Chamada Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, foi considerada como a última grande guerra de religião da época moderna. Seu respeito, letra A é o certo. O conflito levou ao enfraquecimento do Império Habsburgo e ao estabelecimento de uma nova situação internacional com o fortalecimento do reino francês. Questão 8. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra podem ser identificados os seguintes aspectos. Letra A. O fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado moderno. Letra B. Ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. Letra C. Desagregação do feudalismo e centralização política. Letra D. Diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial. Letra E. Enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a igreja. Qual seria a correta? Letra C. Desagregação do feudalismo e centralização política. Questão 9. O Estado moderno absolutista atingiu seu maior poder de atuação no século XVII. Na arte e na economia, suas expressões foram, respectivamente, A. Rococó e liberalismo. B. Renascentismo e capitalismo. C. Barroco e mercantilismo. D. Maneirismo e colonialismo. E classicismo e economicismo. Essa seria a correta, seria C. Barroco e mercantilismo. Representava mais o absolutismo. Questão 10. O florentino Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527, rompeu com a religiosidade medieval, estabelecendo nítida distinção entre a moral individual e a moral pública. Em seu livro, O Príncipe, preconizava que, letra A, o chefe de Estado deve ser um chefe de exército, o Estado em guerra deve renunciar a todo o sentimento de humanidade, o equilíbrio das forças está escrito nos tratados, mas os chefes de Estado não devem hesitar em trair sua palavra ou violar sua assinatura no interesse do Estado. Letra B. Somente a autoridade ilimitada do soberano poderia manter a ordem interna de uma nação. A ordem política internacional é a mais importante, sem ela se estabeleceria o caos e a turbulência política. C. Na transformação do Estado natural para o Estado civil, legitima-se o poder absoluto do rei, uma vez que o segundo monta-se a partir do indivíduo que cede seus direitos em troca de proteção contra a violência e o caos do primeiro. Letra D. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor. Letra E. Há 3 espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. A liberdade política não se encontra senão nos governos moderados. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder faça parar o poder. Qual seria a certa dessa questão 10? Seria a letra A.
O chefe de Estado deve ser um chefe de exército. O Estado em guerra deve renunciar a todo sentimento de humanidade. O equilíbrio das forças está escrito nos tratados, mas os chefes de Estado não devem hesitar em trair sua palavra ou violar sua assinatura no interesse do Estado. Ok. Questão 11. Como características gerais dos Estados modernos que se organizavam na Europa Ocidental no período que vai do século XV ao XVIII, pode-se mencionar, entre outros, a letra A, consolidação da burguesia industrial no poder e a descentralização administrativa. Letra B, centralização e unificação administrativa, bem como desenvolvimento do mercantilismo. Letra C, confirmação das obrigações feudais e o estímulo à produção urbana e industrial. Letra D, superação das relações feudais e a não intervenção na economia. Letra E, consolidação do localismo político e a montagem de um exército nacional. Essa 11, correta, seria letra B, centralização e unificação administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Questão 12. Oriundo da crise do feudalismo, o Estado absolutismo representou a organização política dominante na sociedade europeia entre os séculos XV e XVIII, podendo ser caracterizado pela letra A, supressão dos monopólios comerciais, possibilitando o desenvolvimento das manufaturas nacionais. B, quebra das barreiras regionalistas do feudo e da comuna, agilizando e integrando a economia nacional. Letra C, abolição das formas de exploração das terras típicas do feudalismo, tornando a sociedade mais dinâmica. D, a ascensão política do grupo burguês, que passa a gerir o Estado segundo seus interesses particulares. D, e E, a ausência efetiva de instrumento de controle que quer no plano moral ou temporal sobre o poder do rei. Então a 12 ficou letra B, quebra das barreiras regionalistas do feudo e da comuna, agilizando e integrando a economia nacional. Então vamos lá, pessoal, mais um pouquinho de exercícios de fixação de absolutismo. Questão 1. Pensamento político e econômico europeu em fins do século XVII e no século XVIII apresentou uma vertente de crítica ao absolutismo e ao mercantilismo, predominantes na Europa, na Idade Moderna. Qual das ideias abaixo caracteriza essa nova corrente de pensamento? Letra A. É necessária a regulamentação minuciosa de todos os aspectos da vida econômica para garantir a prosperidade nacional e o acúmulo metalístico. Letra B. O Estado, com função de polícia e justiça, deve ser governado por um rei cuja autoridade é sagrada e absoluta porque emana de Deus. C. A fim de proteger a economia nacional, cada governo deve intervir no mercado estimulando as exportações e restringindo as importações. D. O poder do soberano era ilimitado porque fora fruto do consentimento espontâneo dos indivíduos para evitar a anarquia e a violência do Estado natural. E letra E. O Estado simples, guardião da lei, deve interferir pouco apenas para garantir as liberdades públicas e as propriedades dos cidadãos. Letra E. Correto? Letra E. O Estado simples, guardião da lei, deve interferir pouco apenas para garantir as liberdades públicas e as propriedades dos cidadãos. Pensamento aludido no enunciado é o liberal. O liberalismo desferiu críticas contundentes contra a forma de condução da política econômica operada pelo absolutismo, expressa no conceito de mercantilismo. O mercantilismo era caracterizado politicamente pelo intervencionismo do Estado nas trocas econômicas, fato que era repudiado pelos liberais. Questão 2. O filósofo inglês Thomas Hobbes, 1588 a 1679, autor do Leviatã, acreditava que a violência generalizada de todos contra todos era a regra geral da política e que para conter tal violência intestina era necessária a força de um poder político centralizador e autoritário. Podemos dizer que Hobbes pensava dessa forma sobretudo porque letra A. Não concordava com as ideias liberais de Adam Smith, não concordava com as ideias contratualistas de Jean-Jacques Rousseau. C. Vivia na época das guerras civis e religiosas. D. Vivia na época do terror revolucionário francês. E E. Não concordava com o neocontratualismo de John Rawls. Resposta correta, letra C. Letra C, né?
vivia na época das guerras civis religiosas, né? E Thomas Hobbes viveu um dos períodos mais turbulentos da Europa e da Inglaterra em especial. Sua vida permeou as sucessivas guerras religiosas entre católicos, puritanos e anglicanos, o que fez com que concebesse uma visão sobre a política que levasse em conta o elemento central da violência. Questão 3. É praticamente impossível treinar todos os súditos de um Estado nas artes da guerra e, ao mesmo tempo, mantê-los obedientes às leis e aos magistrados. Essa afirmação revela que a razão principal das monarquias europeias recorrer ao recrutamento de mercenários estrangeiros em grande escala devia-se à necessidade dos reis absolutistas, que sabiam que, se armados, seus súditos poderiam, em face de quaisquer insatisfação política, rebelarem-se contra a autoridade real. Para tanto, evitavam compor algo como o Exército Nacional e contratavam serviços mercenários para engrossar as fileiras do Exército Real, geralmente composto pela aristocracia guerreira. Ou seja, a correta aqui seria a letra C: desarmar a nobreza e impedir que esta liderasse as demais classes contra o rei. Podemos ver mais aqui exercícios. Vamos lá. Discorra sobre o que foi o absolutismo na Europa. Então, o absolutismo foi uma política de centralização do poder nas mãos dos monarcas, e a Europa, a partir do século XVI, passou por transformações econômicas e políticas que deu origem à formação dos Estados nacionais modernos. Diante disso, os reis das nações europeias vivenciaram um momento de grande poderio, uma vez que a Igreja Católica estava em crise por causa da Reforma Protestante. Portanto, o apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVIII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo, que priorizava pela expansão comercial e pela busca de metais preciosos no mundo. Alguns exemplos da prática absolutismo foram os reis franceses Luís XIII e Luís XIV, que representavam a autoridade máxima do poder político. Ok. Questão 2. Cite e explique 2 exemplos de fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo na Europa. Então, a formação dos Estados nacionais e o desenvolvimento do comércio foram fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo. Os Estados nacionais modernos representaram a junção do poder político do rei mais o poder econômico da burguesia. Com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram e a necessidade de expandir os mercados consumidores também. Nesse sentido, a burguesia surgiu como o personagem que liderou os avanços do capitalismo mercantil. O rei, tendo o poder político centralizado em suas mãos, realizou uma parceria com os burgueses em relação ao aumento das práticas comerciais, em que o primeiro contribuiu com apoio político e o segundo com apoio econômico. A intenção, portanto, era ampliar as riquezas das nações através das atividades mercantilistas e das relações entre rei e a burguesia durante os Estados nacionais. Ok. Questão 3. Discorra sobre o que foi o Edito de Nantes, criado pelo rei francês Henrique IV durante seu governo. Durante os séculos XVI e XVII, a França foi marcada pelas lutas religiosas entre calvinistas e católicos. No governo de Carlos IX, no dia 24 de agosto de 1572, ocorreu um dos mais violentos conflitos religiosos na sociedade francesa, que vitimou 30 mil pessoas em Paris. Após esse conflito, o reinado passou para as mãos de Henrique IV, que assumiu o governo em meio a intensos conflitos. A alternativa encontrada pelo governo real foi a de criar uma política que extinguisse as crises motivadas por questões religiosas. Assim criou-se o Edito de Nantes, que concedia liberdade de culto aos protestantes, com o objetivo de eliminar os conflitos provocados pela intolerância religiosa entre os indivíduos franceses. Quarta questão. A frase de Luís L'État c'est moi, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava, vamos direto para a resposta, significava letra D.
A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Ou seja, a frase simbólica do monarca francês Luís XIV mostrou a forte centralização do poder político nas mãos dos reis absolutistas. Luís era chamado de Rei Sol, que também era um exemplo simbólico do rei real, nesse período da história europeia durante os séculos XVI e XVII. Diante disso, é importante saber que durante o período absolutista, a nobreza feudal não perdeu todos os seus privilégios fiscais perante as monarquias, pois só houve uma redução de seu poder político. E o Estado não democratizou as relações políticas ao ponto de garantir igualdade jurídica para todos. A burguesia, por outro lado, ganhou importância nas relações econômicas com a formação dos Estados nacionais modernos e foi peça fundamental no avanço do poder real. Questão 5. Principalmente a partir do século XVI, vários autores passaram a desenvolver teorias justificando o poder real. São os legistas que, através de doutrinas leigas ou religiosas, tentam legalizar o absolutismo. Um deles é Maquiavel, afirma que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança do país que governa. Para isso, deve usar de todos os meios disponíveis, pois que os fins justificam os meios. Professou suas ideias na famosa obra, vamos direto para a obra dele, Maquiavel, que foi O Príncipe. Essa obra, intitulada O Príncipe, foi escrita por Maquiavel com o objetivo de fornecer dicas e sugestões aos monarcas para a manutenção do poder. Nesse livro, o autor ressalta a importância de o rei possuir algumas características para manter o seu papel de soberano, isto é, de líder da nação. Entre essas características, podemos mencionar as mais interessantes, como a necessidade do rei ser inteligente e imprevisível, a obrigação de possuir um exército forte para controlar as revoltas e as invasões, e a necessidade do rei ser temido pelos súditos, uma vez que isso dificultaria as revoltas contra o monarca.